Olá a todos, turma. Hoje sexta-feira, né, último dia da semana, e vamos encerrar a nossa semana com as aulas e começando pela aula de português. Bem, vocês devem ter percebido que o livro de português que vocês pegaram não é o mesmo que eu tinha mostrado na primeira aula, né? O livro que vocês pegaram é esse aqui, né, da coleção Ápice. Então houve essa mudança, né? A Secretaria da Educação acabou mandando outra coleção para a nossa escola. Então nós vamos usar a partir de agora, né? Esse livro aqui. Teve até algumas atividades de segunda-feira que eu passei pensando no livro anterior, que alguns acabaram fazendo nesse livro aqui, mas não tem problema. A gente vai olhar direitinho as lições, tá certo? E aí, começando, né, com esse novo livro que a gente vai usar esse ano, nós vamos começar falando sobre gênero textual. E o primeiro que o livro cita, que nós vamos ver, é sobre fábulas. Mas o que são fábulas e como a gente pode identificar? Então vamos ver um breve vídeo que fala sobre isso. Veja, por favor, o vídeo. Hoje vamos falar sobre o gênero textual fábula. Tenho certeza que você já leu ou escutou alguma fábula dessas. A cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o ratinho do campo e o da cidade. Mas o que é uma fábula? Uma fábula é um texto escrito ou contado por alguém que traz algum ensinamento por meio de uma moral. Os personagens geralmente são animais com manifestações de características humanas, como a esperteza, sabedoria, valentia, inveja, preguiça. Agora, vamos ler uma fábula para entender bem direitinho. A cigarra e a formiga. Durante todo o verão, a cigarra passou cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Moral da história: não pense só em diversão. Trabalhe e pense no futuro. Esopo, adaptação de Ruth Rocha. Gostaram da fábula? Agora, vamos ver alguns elementos que toda fábula tem que ter. Primeiro, temos o título, que é a primeira coisa que aparece nesse texto: a cigarra e a formiga. Temos também os personagens, que são aqueles que fazem a história acontecer, que, como já falamos na fábula, geralmente eles são animais. Aqui nós temos a cigarra e a formiga como personagens. E o mais importante, a moral, que sempre vem no final da fábula, e como dissemos, é o ensinamento que a fábula quer transmitir. Aqui a moral da história é: não pense só em diversão, trabalhe e pense no futuro. Mas afinal, para que serve uma fábula? Serve para trazer um ensinamento por meio de uma história. Muito bem, então ficou muito fácil identificar o que é uma fábula, né? São textos curtos e aí pode ser escrito em prosa, que é aquele texto organizado em parágrafos, como normalmente a gente escreve, ou pode ser um texto em poemas, né? Escrito em versos, né? Rimados ou não. Mas existem essas duas formas de escrita. Textos curtos, a característica marcante é que, na maioria das vezes, são animais, os personagens, com características humanas, né, defeitos e qualidades humanos, e no final sempre traz uma lição de moral, que é mostrar para a gente o que é certo e o que é errado, que qualidade deve ser exaltada e que defeito deve ser inibido daqueles personagens ali que estão interagindo. E há também a figura do narrador que conta a história como um todo. Então, no livro, né, de vocês, nós vamos observar justamente essa fábula, que é a da cigarra e a das formigas. Nós vamos ver ela escrita das duas formas. A primeira, que é em forma de prosa. Essa fábula é atribuída ao grego Esopo, aqui no nosso livro a tradução de Heloísa Ian,
E depois nós vamos ver uma releitura dessa fábula escrita em verso pelo poeta cearense Cinéas Santos. Cearense não, desculpe, piauiense, né? Também nordestino, Cinéas Santos. E aí vocês vão poder fazer as atividades da página 18 até a 24 sobre esse gênero narrativo, né? Observar bem essa fábula, né, escrita dessas duas formas, e ver sobre o narrador, sobre os personagens, o que é que o personagem queria dizer com aquilo que está no texto, o que você entendeu da lição de moral. Será que as duas formas de escrever a fábula trouxeram a mesma lição de moral? Né? O que é que nós podemos aprender disso? Será que nós também podemos já contar essa fábula de uma outra forma? Então, vocês vão ler essas duas fábulas, ler o que o livro está pedindo e aí fazer essas questões, tá certo? Da página 19 até a página 24. Alguns têm perguntado, pode fazer no livro? Pode, você pode escrever no livro, sem problema nenhum, o livro é seu, tá certo? Agora, se a resposta for muito grande e não couber no espaço que tem no livro, aí você copia a pergunta e responde no caderno, tá certo? E aí depois tira a foto e manda para mim a resposta. Então, essa é a nossa aula de português, começando no livro novo, né, dessa coleção, Apps. E aí vamos estudar sobre o gênero fábula, depois vamos continuar com os próximos assuntos. Então, até a próxima aula.